Gente, na nossa aula de português de hoje, nós vamos ver a ortografia, ou vamos ver aquelas palavras que são escritas com C e C cedilha. A C cedilha é esse rabinho que fica abaixo do C. Esse rabinho, ele muda totalmente o sentido da palavra, o som da palavra, certo? Então veja só, aqui a gente tem 3 figuras animadas. O poço, esse poço, a gente poderia colocar um S, ficaria poço, né? Só que a gente teria que colocar 2 S, porque caso contrário, se a gente colocasse só um, ficaria pouso. Se a gente colocasse o C sem essa cedilha, sem esse rabinho aqui abaixo, ficaria o quê? Poco, e não poço. Então, poço teria que ser, ou tem que ser escrito com o C cedilhado. Outra coisa que a gente tem que observar também é, poço aqui não teria 2 S se fosse com S. Muito bem. Porque esse C com o O se pronuncia só, né? Só. Então, se pronuncia só. Quando a gente coloca 2 S, também se pronuncia só. No meio da palavra, a gente colocando 2 S é só. Só, sa, su, sé. E aí, eu tenho aqui um esqueleto, né? Esse esqueleto, ele é formado todo de quê? De osso. A gente não vê outra coisa nele a não ser osso. O só. Então, só. Só que aqui com 2 S. E não com o C cedilhado ou C sem a cedilha. Por quê? Porque se eu colocar com o C com a cedilha, está errada. Mas eu vou ler osso? Vou ler osso. Mas está errada. Por quê? Porque o osso é com 2 S. Se eu coloco com o C sem a cedilha, fica oco. Certo? Da mesma forma é o macaquinho que está aí dançando, né? Todo sapeca. O macaco, eu tenho que colocar o C sem a cedilha, porque se eu coloco com a cedilha, fica macaço, né? E não macaco. Então vamos conhecer aí, gente, algumas palavras que são escritas com C sem o cedilha e com o C com a cedilha, certo? Então, cedilha é o quê? É um sinal gráfico usado abaixo da letra C, quando essa consoante aparece antes das vogais A, O, U. Então, só se usa cedilha nas letras, só se usa cedilha na letra C e para acompanhar a vogal A, O e U. Se não for para acompanhar A, O e U, não se usa. Vamos dizer que aqui tivesse um E. Eu posso usar essa cedilha com o C? Não, não posso. Vamos dizer que eu tenho a letra I. Eu posso usar essa cedilha ou C com a cedilha? Não, eu não posso. Por exemplo, a palavra cedo, eu não posso usar a cedilha nesse C. Cidade, também não. Então, a letra C possui o som de S em um único caso. Caso com as vogais
ou seja, com as vogais E e I. Em todos os outros casos, deve-se usar a cedilha, ou seja, o C cedilhado, com esse rabinho aqui abaixo. Então, aonde é que eu uso a cedilha, que dá o som de S? Eu uso com o A, que vai ficar Sá, eu uso com o O, que vai ficar Só, e uso com o U, que vai ficar Su. Com as letras E e I, eu posso usar a letra C, mas não posso usar em momento algum com a cedilha, certo? Então, veja só como é que fica esse som. Para indicar o som de S, fica Sá, Só e Su. Estão vendo aqui? Olha, que aqui eu coloquei a cedilha, o C com a cedilha. Muito bem. Então, aqui eu pronuncio o quê? Sá. Aqui eu pronuncio o quê? Só. Aqui eu pronuncio o quê? Su. Açude. Aço. Caça. Então, não posso usar sem a cedilha nesse caso aqui. Por quê? Porque se eu usar sem a cedilha, vai mudar totalmente o sentido. Vai vir Cá, Có e Cu. Quando eu tenho a letra S, vai ficar Sá, Só e Su. Por isso que a regra é que quando se usa o C com a cedilha, o som é o som do S, certo? Entenderam? Observe agora algumas palavras que são escritas com o uso dessa regra. Veja só. Açafrão, abraço, né? Olha que abraço gostoso. Açúcar, moço. Então, eu tenho aí uma moça, né? Uma moça, moça. C com cedilha, porque moça é o quê? É o feminino de moço. Então, logo, a palavra moça também tem que ser escrita com a cedilha. Então, veja, açafrão com C cedilhado, abraço e açúcar. Então, eu tenho aqui Sá, Só e Su, e Só, certo? A cedilha, ela não é usada no início de palavras. Ou seja, eu não posso começar uma palavra com C cedilhado. Se for preciso, ou seja, se o som dá o mesmo som desse C com cedilha, eu tenho que usar quem? Eu tenho que usar S. Porque se eu não usar S e eu usar C, vai ficar errada, C com cedilha, certo? Então, veja só, não é usado no início das palavras. E vamos ver agora algumas palavras que começam com C e não ocorre a inserção da cedilha, ou seja, não se coloca a cedilha. Por exemplo, cenoura, circo e certo. Mas se vamos lembrar de uma palavra, sapato. Eu não posso começar a palavra sapato com C e cedilha. Não, eu tenho que colocar S. Por que eu tenho que colocar S? Porque no início da palavra não se coloca C com cedilha. Só se coloca C no início da palavra quando se tem o som de S, quando essa palavra ela vai ser escrita com C e ela tem como vogal, depois do C, o E e o I, certo? Como no caso, cenoura, circo e certo. Aonde eu tenho o C, mas depois do C eu tenho E. Aí sim. Sé, que tem o som de S. Si, de circo, olha. Si, de circo. Então, si, eu tenho C, mas depois do C eu tenho quem? O I. Certo, C, que tem o som de S, nesse caso,
mas depois do C eu tenho o E, certo? Antes das vogais E e I, usamos somente a letra C sem o sinal gráfico. Quem é o sinal gráfico? A cedilhazinha. Mesmo que essa consoante esteja no início ou no meio da palavra. Vejamos alguns exemplos aqui. Anoitecer, bacia e saci. Certo? Ok? Muito bem. Então, era o que tínhamos para hoje na aula de português. Daqui a pouco a atividade.